Balaão. Dizem, né? Eu não gosto de usar essas coisas, mas podemos atuar dentro do campo das fábulas, né? A Bíblia fala que a jumenta viu o anjo do Senhor 3 vezes. E Balaão não. Se a jumenta estava vendo mais do que o profeta, fica complicado. Não é? E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, acompanhem comigo, Números capítulo 22. Ele espancou a jumenta 3 vezes, e o Senhor falou, olha, a jumenta já me viu, desviou e tal. E se ela não se desviasse, basicamente Deus disse, eu já teria matado você e ela. E a Bíblia Sagrada nos diz que a indignação de Deus era grande contra Balaão. E ele percebendo isso, no versículo 34, capítulo 22, vem a confissão. Disse ao anjo do Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está dizendo o próprio Deus, pequei! Eu pequei! Eu não sabia que o Senhor é que estava se opondo contra mim. Se o que eu estou fazendo é ruim, então eu vou voltar, mas não voltou. Que tipo de confissão é essa? Trouxe algum tipo de paz? Não, é a confissão do hipócrita. Eu pequei, quer que eu volte? Primeiro, Deus falou não, ele insistiu. Segundo, se quer que eu volte, não voltou. E terceiro, pelo que a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, porque a Bíblia Sagrada nos fala que Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo do Senhor, ensinando o rei a colocar mulheres para praticar prostituição, adultério e idolatria. Porque dessa forma eles já se sentiriam, ou já seriam, pelo próprio Deus, de alguma forma, não diria amaldiçoados, mas seriam corrigidos de uma forma forte. Para vocês terem uma base, meus irmãos, quando o povo saiu do Egito, que fez o que Deus não queria, Deus deixou eles 40 anos lá, não é verdade? Então ele ensinou, e a Bíblia Sagrada fala que Balaão era um homem que depois de ter ensinado essa idolatria, toda a Bíblia fala, não fala no capítulo não fala em Números, mas a Bíblia fala em Apocalipse. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Balaão, ele foi considerado, a palavra que Deus usa, a terminologia que a Bíblia Sagrada usa para se referir a Balaão é tão forte que ela só foi usada para designar o anticristo, o filho da perdição. Confissão que não deu resultado, confissão que não trouxe dinheiro, confissão que levantou contra ele a ira do próprio Deus, confissão hipócrita, não resolveu situação alguma, porque não houve mudança de coração, foi uma confissão hipócrita e comercial, e muita gente em nossos dias está fazendo a mesma coisa. São centenas de igrejas, pessoas, e tem até igrejas nossas que as pessoas colocam o comercial, colocam a prosperidade antes da salvação. Eu pedi licença, meus irmãos, nem sei se deveria falar isso, mas pedi licença para algumas pessoas para dizer, tive a oportunidade de contemplar uma cena, e não vou especificar exatamente a cena, mas vou dizer a vocês, tudo que vocês têm, tudo que vocês possuem materialmente, que vocês ganharam de vocês, parabéns, maravilha, se vocês têm muitos bens, que Deus os abençoe, foram bens bem adquiridos, que Deus os abençoe, mas dessa terra ninguém leva absolutamente nada. Você morre e você fica lá, do jeito que você, nada daqui se leva. Observem vocês, meus irmãos, essa confissão comercial, confissão maldita, eu poderia dizer, porque ele teve a oportunidade. É a confissão do hipócrita, não funciona, não traz paz, não traz alegria, não traz segurança, e o pior, ainda traz um certo sentimento de ameaça. Você já imaginou, claro que os tempos são diferentes, estamos falando de uma questão do Antigo Testamento, mas que foi escrito para nosso conhecimento e também para nosso exemplo, mas você já imaginou uma situação de confissão que você se vê ameaçado pelo próprio Deus? Você já imaginou você chegar para Deus e falar, Senhor, eu acho que eu pequei mesmo, sabe uma coisa, quer que eu volte? Não voltar e ainda ensinar o ímpio a fazer o povo de Deus pecar?
essa confissão não traz paz. Acompanhe comigo porque tem mais. A confissão pela metade. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 15, mas mesmo antes do capítulo 15, estamos falando do rei Saul. Houve uma ocasião de guerra que a Bíblia Sagrada nos diz que o rei Saul se levantou para a guerra contra os filisteus, e os filisteus se alvoroçavam para a guerra, e ele teve medo juntamente com o povo e resolveu tomar o local do sacerdote fazendo uma oferta ao Senhor, e Deus não se agradou. Mas passou. Ele foi repreendido, foi orientado, mas passou. E a Bíblia Sagrada nos diz que Samuel, ungido por Deus, falando em nome do Senhor, disse: olha, Saul, a oportunidade de acabar com os amalequitas, ela é grande, única e não pode ser perdida. Amalequitas, homens cruéis, que ficavam atrás dos doentes do deserto para exterminados. E Deus agora dá a você a oportunidade de se redimir perante Ele. Você vai destruir os amalequitas, você vai destruir o rei deles, você vai matar todo tipo de animal, você não vai trazer absolutamente nada. E a Bíblia fala que lá foi Saul, destruiu os amalequitas, mas percebeu que tinham animais bons, principalmente ovelhas. O rei que era para ser exterminado também não foi exterminado. E a Bíblia fala que Deus mandou Samuel repreender Saul. A confissão pela metade é diferente da confissão de Balaão. Não é uma questão de hipocrisia, mas é a confissão de alguém que não se sentia culpado. Por isso é uma confissão pela metade. Às vezes, meus irmãos, não sei se para agradar pessoas, ou às vezes para, de repente, acharmos, não, vou ser muito mais abençoado, de repente, se confessar algo mesmo não concordando. Quantas pessoas fazem coisas que não concordam? Quantas pessoas fazem coisas, mas tem um álibi, tem uma desculpa, de repente, como a desculpa de Saul. Quando Samuel se encontrou com Saul, disse: escuta, Saul, Deus falou para você matar tudo, animais, o rei, tudo. Não, mas eu fiz tudo como Deus mandou, eu fiz. A Bíblia fala, não era para ter destruído todos eles, os pecadores amalequitas. Ele, não, mas eu fiz conforme o Senhor falou. E Samuel foi claro e falou: mas eu estou ouvindo balido de ovelha. E esse barulho que eu estou ouvindo, o que é? E esse rei vivo aí, por que o rei está vivo? E Samuel, ungido por Deus, foi duro. Capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Porque começaram as desculpas. Ovelhas, a gente faz um sacrifício. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Foi pesada essa palavra, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando Deus manda fazer, é para fazer. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí vem a confissão de Saul. Pequei! Eu pequei! Meus irmãos, quando Deus está falando, Deus está falando. Nós podemos, por exemplo, eu posso, acho que vocês podem, todos nós podemos, não é questão de dúvida, mas nós podemos conferir, nós podemos buscar para saber se é exatamente isso que o Senhor está falando. Mas o que nós não podemos fazer é encontrar uma desculpa para irmos na contramão da palavra de Deus e depois usarmos essa desculpa como um álibi pelos pecados que nós estamos cometendo, ou que nós cometemos indo contra a palavra que nós já temos ouvido, contra a orientação que nós já temos ouvido. Porque se depois confessarmos, não diria hoje que Deus diria para você assim, não, então você já não vai mais. Não diria, mas as consequências dos nossos erros nos fazem sofrer e nos trazem dor e arrancam de nós a paz e colocam sobre nós o peso da culpa. Quanta gente sem paz! Na primeira vez que Saul pecou fortemente,
Samuel falou para ele, mas você fez a oferta? Ele disse, é que o povo estava com medo. Nunca era ele. E agora aqui, meus irmãos, ele fala, olha, versículo 24, Samuel, eu pequei sim. Eu tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Aí já vem a desculpa, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. É a confissão daquele que nunca entende que realmente tem culpa. Sempre que peca, vem acompanhado de um álibi. Ah, o irmão defraudou na sua empresa. É porque eu estava sem comida em casa. Ah, o irmão mentiu. É porque eu precisava mentir, que se eu não mentisse eu ia perder a oportunidade. Ah, porque o irmão deu um falso testemunho. É porque se eu não desse o falso testemunho não seria separado a diácono. Ah, mas o irmão enfiou a mão na salva da igreja. Mas é porque tinham pobres e necessitados na igreja. Sempre, sempre, sempre ele tem um álibi. Sempre, sempre, sempre tem uma desculpa para tentar justificar a sua atitude malfadada, pecaminosa na contramão da palavra de Deus. Nunca se sente culpado. Essa é a confissão do coração que só confessa pela metade. Teve paz? Acabou o sofrimento de Saul? Não. Trouxe paz? Não. Trouxe morte. Era para acabar com o adversário, não acabou. E ele acabou morrendo. Presumidamente se diz que um desses que escapou acabou matando Saul numa guerra quando sentiu câimbras e não pôde mais lutar. Isso não é de hoje não, meus irmãos. Adão e Eva, quando pecaram, a culpa é da serpente. Confessamos o nosso erro, mas a culpa é da serpente. Eu quero que você coloque, é claro que estou falando, não necessariamente para você colocar, mas coloque a mão na sua consciência em nome de Jesus. Quer ser feliz, quer ter paz, assuma a responsabilidade dos seus atos e confessa a Deus de todo o seu coração, para que você possa praticar a confissão da paz. A confissão da paz. Se nós olharmos, meus irmãos, a Bíblia fala que Moisés subiu a montanha, falava com Deus no Sinai e ficou algum tempo ali. A Bíblia fala no capítulo 32 de Êxodo, que quando Moisés desceu, tinha um bezerro, e ele perguntou para Arão, Arão, e essas pessoas praticando todo tipo de idolatria, e essas pessoas praticando todo tipo de erro, e esse bezerro de ouro? Arão disse, o bezerro de ouro está aí, é que nós pegamos um monte de ouro aí, jogamos num tacho, saiu esse bezerro aí. Tem desculpa mais esfarrapada do que essa? As pessoas, para se isentarem de sua responsabilidade, são capazes, meus irmãos, de falar coisas que nós não conseguimos acreditar. Aí, irmão, como é que aconteceu? O irmão espancou a sua esposa? Não, é que eu escorreguei e consegui, enquanto estava caindo, acertar 37 tapas no rosto da minha esposa e 2 socos no olho, mas foi que eu escorreguei. É isso que nós estamos dizendo. É hora de assumirmos a nossa responsabilidade e não confessarmos somente pela metade, porque se confessarmos somente pela metade, meus irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai continuar com medo. Você vai continuar com medo de ir para o inferno. Que tem de crente com medo de ir para o inferno é brincadeira. Crente com medo de ir para o inferno, sem nenhum tipo de paz. Ao primeiro sinal de que alguma coisa não está bem em seu corpo físico, entram em desespero completo, porque não tem a paz, não tem a segurança, não tem a esperança, que todo crente tem por obrigação de ter. Se Jesus vive no seu coração, não é possível que você viva essa vida de opressão que você está vivendo. Você precisa fazer a confissão da paz. No capítulo 27 de São Mateus, nós temos a confissão do assombro. Do versículo 3 ao versículo 5. Mateus capítulo 27. Será que Judas estava arrependido? Será que ele foi perdoado? Será que a confissão que fez trouxe a paz? Não.
Porque ele fez a confissão do assombro, a confissão da traição. Foi isso que ele fez. Na realidade, a Bíblia fala que Judas nunca tinha sido salvo. Jesus mesmo falou: escolho dentre o povo 12, e um dentre vós, dentre os 12, é diabo, é maligno, era ladrão. Teve a oportunidade de se livrar da tarefa ingrata de ser o traidor, mas não quis ouvir, não quis, porque Deus poderia executar um outro tipo de plano, como não? A Bíblia Sagrada fala que nunca tinha sido salvo. Está em João 6,70. Você pode ler. A Bíblia chama de o filho da perdição. Pecou, sim. E ele chega e fala, depois que viu que Jesus foi condenado. Eu gostaria que vocês lessem Mateus 27, versículo 3. Depois que viu que Jesus foi condenado, como que ele poderia ver que Jesus foi condenado? Certamente ele estava nas imediações. Ou você acha que ele recebeu um WhatsApp? Não recebeu um e-mail, não olhou no Facebook, não veio no diário oficial. Certamente ele estava nas imediações. Então Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Até quero pedir perdão aos irmãos, eu estava falando sobre Balaão. Na verdade, o filho da perdição foi chamado Judas. E essa palavra atribuída somente ao anticristo foi a Judas. Eu havia dito Balaão, foi um lapso na minha memória. Ele confessou aqui, uma confissão do assombro, não é verdade? Peso da culpa. Mas não havia arrependimento real no seu coração. Porque se tivesse acontecido realmente um arrependimento real, um quebrantamento real no seu coração, não era questão de somente devolver as moedas, não era só questão disso, não. A questão era, já que estava nas imediações, ao invés de se lançar aos sacerdotes, por que não saiu correndo e foi se lançar aos pés de Cristo? Não havia arrependimento real no seu coração. Poderia seguir Jesus no caminho da cruz. Poderia, de repente, ter ajudado Simão Cirineu, não que ele conhecesse o que iria acontecer, mas se ele quisesse realmente pedir perdão, que fosse pedir perdão diretamente para Jesus. Ele sabia o que iria acontecer, sabia que Jesus andaria pelo caminho do Gólgota carregando a cruz, sabia que Jesus seria crucificado. Por que não foi lá? Não, mas foi lá os sacerdotes. Olha, eu pequei, não interessa, você pecou, o problema é seu, a moeda é sua. Ele jogou a moeda e a Bíblia fala que saiu e foi enforcar-se. Qualquer pessoa que se arrepende de verdade sabe que há paz e que há esperança, e essas pessoas não tomam a atitude de se enforcar. Pequei traindo sangue inocente. Foi de boca para fora? Foi pequei apenas e tão somente pelo assombro que criou a situação? Eu não estava lá, meus irmãos. Mas existe um livro de J.J. Benítez que eu acabei lendo. Esse rapaz conseguiu trazer a crucificação de Cristo como se ele estivesse lá. Um romance, claro. E não indico para ninguém mesmo, porque nós podemos hoje fazer isso, já que eu não estava lá, mas eu gosto de dar asas à imaginação. E eu entendo, meus irmãos, que do período em que Cristo foi preso, aliás, desde a oração do Getsemane para frente, eu entendo que espiritualmente um clima diferente, como nunca houve na terra, aconteceu. Eu acredito que as coisas se tornaram totalmente diferentes de tudo quanto aquele povo que tinha essa característica de religiosidade. Eu acredito que tudo se transformou em algo tão diferente. Acredito que quando houve o julgamento, acredito que quando houve a condenação,
Acredito que quando houve a sentença, o clima era um clima, eu sinto que era de assombro. O mundo antigo, o mundo religioso e espiritual estava assombrado. Acredito que havia um movimento invisível, tremendo, acontecendo naqueles instantes. E eu acredito que o coração de Judas estava tão sem perspectiva. Acredito que a confissão de Judas estava tão sem esperança, pela até a falta de forças de tomar uma atitude real, que pelo medo ele preferiu dar cabo à sua própria vida. Acredito que uma falta de paz tão grande, uma falta de esperança tão grande, uma falta de luz tão grande entrou na vida desse pobre coitado, que ele não teve coragem de encarar o amanhã. A confissão do assombro não traz a paz. A confissão da paz é diferente. A Bíblia fala, meus irmãos, que havia um rapaz que um dia ele disse ao seu pai: pai, eu quero o que me pertence. Eu vou para uma terra distante. E a Bíblia fala que ele viveu a sua vida desperdiçando. A confissão da paz está aqui. Gastou tudo que tinha. Começou a padecer necessidades. Se você quiser acompanhar, está em Lucas 15, perdão. E a Bíblia Sagrada nos diz que veio fome. E ele desejava comer até mesmo da comida dos porcos e ninguém dava mínima atenção a ele. E ele um dia chegou à conclusão que a situação que ele vivia era uma situação calamitosa e que precisava realmente fazer uma confissão que mudasse a sua vida. No capítulo 15, versículo 18 de São Lucas, a Bíblia fala que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus funcionários. A confissão da paz, a confissão terapêutica, a confissão que traz a cura. A confissão que cura todo tipo de ferida que possa existir numa pessoa. A confissão traz a esperança. Olha a diferença. Todos os outros achavam que tinham pecado. Todos os outros disseram: pequei, mas não aconteceu nada. Olha, meus irmãos, tem que haver sincronia entre as palavras que nós falamos com a nossa boca e as atitudes que nós tomamos. Não adianta falar só de boca, não. Nós temos de agir. Temos de falar e fazer aquilo que nós estamos falando, dentro, eu diria, daquilo que Deus nos quer ver fazer, para que nós possamos adquirir a paz, sermos perdoados, sermos lavados, levantados, alcançarmos a paz e o perdão de Deus, e então sermos reintegrados pelo Senhor, dentro da família dos salvos. Louvado seja Deus, diferença grande. Observe vocês: pequei contra o céu, pequei contra ti. Olha a direção dessa confissão. Não é uma confissão que está caindo no vazio, não. É uma confissão que remete a pessoa pelo caminho da humildade, da humilhação que Deus realmente quer ver na vida de uma pessoa. E olha que Deus resiste à soberba e o soberbo. Eu não conheço, meus irmãos, crentes salvos que não seja humilde. Para ser crente tem que ser humilde. Toda pessoa soberba e exaltada pode ser considerada até, como a gente fala, as pessoas gostam de falar, as autoridades eclesiásticas. Pode ser quem for. Se não tiver humildade, meus irmãos, não pode ver o Senhor. Se não tiver humildade, não consegue a renúncia que Deus quer ver no coração das pessoas. A direção da confissão desse rapaz, ela extermina o eu, ela extermina o ego, ela extermina o que eu fiz ou o porquê fiz.
ela extermina a desculpa pelo erro, ela assume a sua responsabilidade e se compromete perante ao Senhor. Olha, o Senhor me aceitando ou não, da forma que eu era antes, eu quero pelo menos ser servo. Isso traz paz, isso cura as feridas da alma, isso traz perdão dos pecados, isso traz perspectiva, isso traz alegria, isso traz esperança, isso extermina o medo. Humildade. Eu não mereço, eu não tenho mais nada que pedir do Senhor, não. Eu não mereço nada, me faça como um servo, eu serei servo. O que é que fez dessa confissão? Não só uma confissão tão diferente das outras, mas uma confissão real que traz cura. O filho pródigo, quando ele fala, ele traz em si as marcas genuínas da dor, da tristeza pelo pecado. O filho pródigo, quando ele fala da sua vontade de retornar, ele está quebrantado. E não apenas por causa da atitude do pecado, mas pelo próprio pecado em si. Ele não vê nenhum tipo de coisa que possa fazê-lo pessoalmente, ou que algum tipo de coisa que possa fazer com que ele se levante por si mesmo. Mas entende que pode ser levantado, pode até ser perdoado, mesmo entendendo que, como filho não mereço mais chegar lá. Como servo, quebrantamento, humildade completa, comprometimento em abandonar o pecado e servir. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que quem encobre os seus pecados, basicamente traz para si maldição. Esse não prosperará. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa os seus pecados, esse alcança a misericórdia. Esse alcança a paz. É a confissão que traz a paz, é a confissão da paz. Nós não vemos aqui, meus irmãos, uma pessoa que é evidente que existia uma circunstância, como a circunstância de Faraó. A circunstância era totalmente negativa, o país entrou em crise, estava passando necessidade, mas ele tinha o desejo de servir, de voltar, entendeu que havia cometido um gravíssimo erro, entendeu que poderia voltar para o pai, mas não abusar mais, eu diria, das prerrogativas de filho, colocando-se então no lugar de um servo, e Deus falou: servo não. O pai falou: servo não. Esse meu filho aqui estava perdido. Esse meu filho aqui estava com medo. Esse meu filho aqui não tinha nada de paz. Esse meu filho aqui estava abandonado à própria sorte e iria morrer. Mas foi resgatado. Foi resgatado. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É a confissão da paz, é a confissão da paz. Qualquer pessoa que vem diante de Deus com essa atitude, eu posso garantir a vocês, biblicamente, meus irmãos, e com a autoridade de Deus, qualquer pessoa que vem perante Deus com essa atitude será perdoada. Qualquer pessoa que não fica buscando um álibi, uma justificativa para os seus erros e está assim de gente. Eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. Eu fiz aquilo porque o mengano fez não sei o que lá. Assuma a sua responsabilidade. Circunstâncias escabrosas da vida. Você sabe que você vai se arrepender por um determinado tempo, mas assim que a situação se normalizar, você não tenta se arrepender de verdade, você sabe que voltará aos mesmos erros que você estava cometendo. Questões financeiras, questões comerciais, e como está cheio de gente besta que consegue ouvir pessoas que querem influenciá-las apenas e tão somente para buscar o material, apenas e tão somente para buscar o financeiro, apenas e tão somente para buscar prosperidade. E não há um arrependimento verdadeiro. Discute-se as questões do pecado, trazendo o pecado para as questões subjetivas. Discute-se a questão da santidade e das ordens de Deus.
Sem se falar que em alguns casos chegam a secundarizar o que Deus fala, dando mais atenção ao pastor que deixou de ser pastor, mas passou a ser um incentivador da galera, passou a ser um pregador de mensagens apenas e tão somente motivacionais. Não tem doutrina, não tem santidade, não tem arrependimento, não tem confissão, não tem coração entristecido pelo pecado, não tem coração sentindo a dor do pecado, não. E enquanto isso existir, você pode vir à igreja, você pode participar dos cultos, mas você vai viver com medo. Você não vai ter a paz. Mas se você tomar a atitude de praticar a confissão da paz, levanta-te perante o Senhor. Venha ter com o Pai. Confessa o Pai. Coloca diante do Pai a sua situação e diga a Ele: Pai, olha, tudo que o Senhor fizer para mim, o que o Senhor fizer está bom. Você vai ver que Deus vai pegar você, vai abraçar você, vai perdoar você, vai arrancar de você esse medo, vai arrancar de você todos os seus pecados, lavar você na palavra, purificar no sangue, escrever o seu nome no livro da vida, e você vai ter a paz que você precisa para uma vida tranquila, uma vida abençoada na presença de Deus. A certeza de que nós vamos morar no céu nos traz a paz, a incerteza nos traz o medo. A incerteza nos traz o peso, a incerteza nos faz sermos temerosos. E me perdoe a expressão, meus irmãos, existem tantas situações que não é só questão de dar pena, não. Existem situações que são situações humilhantes, e as pessoas não percebem a extensão dessa humilhação que vivem para o adversário e não para Deus. Eu teria vergonha de estar com medo de Deus. Eu estou com tanto medo de Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo. Senhor, também eu confesso que eu peguei, voltou ao normal. Voltou ao pecado de novo. Tá bom, Senhor, não devo. Vou perguntar de novo: Senhor, não devo mesmo, Senhor? Situação de balão. Tem certeza, Senhor? Você precisa perguntar a Deus 2 vezes. E a situação de Saul? Só para resumir, para encerrar. Nós inventamos desculpas, meus irmãos. Não são só vocês, não. Nós todos. Quantas vezes eu já me justifiquei para mim mesmo? Às vezes não tenho nem coragem de falar com Deus, né? Senhor, foi... Não, às vezes eu fico para mim mesmo. Não, sabe uma coisa? Não foi bom aquilo lá que eu falei, mas também ele tinha me falado aquilo. Então acho que tá. Eu fico... Nós fazemos isso. E não é isso que Deus quer. Se estamos confessando algo ao Senhor, que seja por inteiro, sem álibis. E se temos de confessar a Deus na situação, meus irmãos, da confissão do assombro, que seja para Deus. Na diretoria, às vezes acontecem casos de pessoas que querem, tipo assim, voltar aos tempos da confissão dos confessionários. Insistem em falar para o irmão esse, o irmão aquele, às vezes comigo. Não, quero falar com o irmão. Às vezes querem falar, na verdade, querem fazer, de repente, algum tipo de coisa que nós possamos dizer a elas: não, está absolvido, vai orar 55 Pai Nosso, e em alguns casos, não é? Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Deus quer ouvir você. Agora, quer ter paz? Que a gente manda lenha no filho pródigo, na verdade, manda lenha no filho pródigo. Porque o filho pródigo foi realmente um filho meio ruim mesmo, até a situação, não é? Quem sabe se ele tivesse prosperado, não teria acontecido nada disso aqui. E por isso, meus irmãos, eu tenho muito receio de ficar só, não é? A gente tem que falar realmente que a gente pode ter tudo que Deus nos dá. E eu acredito que Deus dá a você tudo quanto Deus quer dar, e Deus tem do bom e do melhor, e você não consegue pedir tudo quanto Deus tem para te dar. Em outras palavras, estou dizendo a você que Deus prospera você, Deus abençoa você, de forma legítima, sem negociata, sem mentira. Deus abençoa você, não é? É maravilhoso ver Deus abençoar o seu povo. Mas é preciso tomar muito cuidado para não se colocar ênfase demasiada nessa questão. Porque se o filho pródigo tivesse prosperado, será que ele teria voltado para o pai? Não estou dizendo que pessoas que prosperam, entendam bem, essas pessoas estão totalmente perdidas e ausentes de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu posso afirmar a vocês, meus irmãos, com certeza, que onde existe muita abundância, às vezes,
que é muito mais difícil para se buscar a Deus. Ah, isso é. Hoje nós conversávamos na diretoria a respeito do investimento missionário, a respeito do investimento da obra de Deus no evangelismo, e concluímos que devemos atacar de forma missionária, é claro, não atacar com arco e flecha, não, claro que não, atacar de forma missionária e evangelística países pobres, países da África, países das Américas que são bem pobres, porque as pessoas são mais receptivas. E por que são mais receptivas? Porque têm necessidades. Temos a sensação que países ricos, países de primeiro mundo, as pessoas desdenham a palavra de Deus, as pessoas não gostam da palavra de Deus, as pessoas não entendem precisar da palavra de Deus, porque os seus bens materiais parecem preencher a sua vida como um todo. Se o filho pródigo tivesse prosperado, eu não sei não se ele teria voltado. Não sei não. Mas o que importa é que ele não prosperou nesse caso. O que importa é que ele disse: não, eu não posso continuar nessa vida não. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada. A gente fala comida de porco hoje, a gente pensa em ração e tal. Naquele tempo eu não sei não se era ração, viu? Bolotas. Eu tinha vontade de comer. Os empregados do meu pai têm pão à vontade, e eu aqui passando fome. Quer saber de uma coisa? Errei. Pequei. Vou voltar e dizer: olha, pai, pequei contra o Senhor, contra o céu. Não sou digno de ser chamado de filho, não. Me faz como um funcionário. Essa confissão trouxe a esse rapaz a paz. Trouxe a esse rapaz a restauração. Trouxe a esse rapaz a vida. Esse coração quebrantado era um coração que estava dizendo: eu nunca mais vou fazer isso, pai. Eu estou arrependido. A minha vida não vai ser nunca mais assim. Eu estou arrependido. Faça isso. De todo o seu coração confessa. De todo o seu coração entenda tudo o que faz parte do confessa. Abandonar, servir a Deus, ouvir o que Deus fala, voltar para o Pai com humildade. E você vai ver a alegria que vai se instalar no seu coração. Você não vai precisar de piada para se sentir alegre momentaneamente, não. Você vai ser uma pessoa feliz sempre. Você vai ver a paz que vai se instalar dentro da sua vida, porque você não será como os demais que não têm esperança, não, você será diferenciado. Você sabe que tem um lugar para você garantido na glória do Senhor. Você sabe que o dia que o seu corpo cair na sepultura será uma alma recolhida aos portais celestiais. Você sabe que onde pisarem os seus pés, Deus estará contigo. Você sabe que não vai faltar a você coisa alguma. Você sabe que vai passar luta, mas Deus vai estar contigo no meio da sua luta. Você nunca mais sentirá o peso da culpa. Você nunca mais sentirá o peso das acusações do maligno. Porque a paz da confissão, que é a verdadeira, ela está em você. Deus está em você. E a paz de Deus foi instalada. Essa é a paz que Jesus diz: deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não tenham medo. Não se atemorizem. É isso que a Bíblia fala. E é isso que você precisa para sair dessa ansiedade, para sair desse medo todo. E que Deus abençoe você grandemente. Confessa. A confissão da paz terapêutica, curadora, que limpa, que traz a você a esperança que você Jesus entrar na sua vida. Deixa. Pode ser dar uma